Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. A mensagem de hoje tem como título Diante do Senhor. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Jesus. A linguagem do Cristo sempre se afigurou a muitos aprendizes indecifrável e estranha. Fazer todo o bem possível, ainda quando os males sejam crescentes e numerosos. Emprestar sem exigir retribuição. Desculpar incessantemente, amar os próximos adversários, ajudar os caluniadores e aos maus. Muita gente escuta a boa nova, mas não lhe penetra os ensinamentos. Isso ocorre a muitos seguidores do Evangelho, porque se utilizam da força mental em outros setores. Creem vagamente no socorro celeste, nas horas de amargura, mostrando, porém, absoluto desinteresse ante o estudo e ante a aplicação das leis divinas. A preocupação da posse lhes absorve a existência. Reclamam o outro do solo, o pão do celeiro, o linho usável, o equilíbrio da carne, o prazer dos sentidos e a consideração social, com tamanha volúpia, que não se recordam da posição de simples usufrutuários do mundo em que se encontram, e nunca refletem na transitoriedade de todos os patrimônios materiais, cuja função única é a de lhes proporcionar adequado clima ao trabalho, na caridade e na luz, para engrandecimento do Espírito eterno. Registram os chamamentos do Cristo, todavia, algemam furiosamente a atenção aos apelos da vida primária. Percebem, mas não ouvem. Informam-se, mas não entendem. Nesse campo de contradições, temos sempre respeitáveis personalidades humanas e, por vezes, admiráveis amigos. Conservam no coração enormes potenciais de bondade. Contudo, a mente deles vive empenhada no jogo das formas perecíveis. São preciosas estações de serviço aproveitável com o equipamento, porém, ocupado em atividades mais ou menos inúteis. Não nos esqueçamos, pois, de que é sempre fácil assinalar a linguagem do Senhor, mas é preciso apresentar-lhe o coração vazio de resíduos da terra, para receber-lhe em espírito e verdade a palavra divina. Mensagem de Emmanuel. Que a paz do Mestre Jesus esteja com cada um de nós, que nós possamos estar unidos em pensamento, com o nosso pensamento elevado, para que os trabalhadores desta casa, para que o anjo, guardião de cada um de nós, nos tenha acesso ao íntimo, para que a gente possa receber as benesses que aqui viemos buscar. Hoje, o tema selecionado para o dia, nós vamos falar um pouquinho sobre o pensamento. Então, quando na semana passada o seu Joacir fez a palestra falando sobre o poder da palavra e que essa palavra tem poder de criação porque ela passa pelo pensamento, a gente entende que o pensamento é uma usina energética que cria, que atrai, que repele, enfim, é algo palpável o nosso pensamento. E é importante que a gente elabore alguns conceitos sobre o pensamento para que a gente compreenda melhor o pensamento da gente, para que a gente compreenda até mesmo alguns padrões do nosso pensamento, sejam eles bons ou ruins. Mas por que em determinadas atitudes a gente sempre tem o mesmo comportamento, né? Diante de algumas situações a gente tem sempre o mesmo pensamento. Isso é um padrão que construiu-se. Então, quando a gente elabora uma discussão, uma conversa sobre um tema, é para que esse tema fique mais claro, para que a gente tenha uma condição melhor de escolher na atuação desse quesito, né? Então, como o pensamento é uma usina energética, faz parte das nossas vidas, e a gente vai entender aqui que o nosso pensamento cria a vida que procuramos. O nosso pensamento cria a vida que procuramos. Para isso, eu busquei um conteúdo num livro que se chama Pensamento e Vida.
ele é psicografado por Chico Xavier, ele é editado por Emmanuel. E se vocês não conhecem esse livro, é um livro barato para se adquirir, que vale muito a pena. Porque esse livro é uma cartilha. Foi solicitado ao mundo espiritual dizendo assim, olha, vocês podiam mandar para a gente aqui uma cartilha de como a gente viver. Uma cartilha de como as pessoas se preparam para encarar a vida terrena aqui. E aí Emmanuel pegou como se fosse a apostila das pessoas que se preparam no mundo espiritual para reencarnar e adaptou para nós aqui. Então, se vocês me permitem, eu quero ler o prefácio desse livro para vocês verem o quanto é interessante e o quanto é válido a leitura e ter esse livro. Diz assim, Pensamento e Vida. Perguntou-nos coração amigo se não possuíamos algum livro no plano espiritual suscetível de ser adaptado às necessidades da Terra. Algumas páginas que falassem ao espírito dos problemas do espírito, algo leve e rápido, que condensasse os princípios superiores que nos orientam a rota. E lembramo-nos, por isso, de singela cartilha falada de que dispomos em nossas tarefas, junto aos companheiros em trânsito para o berço, utilizada em nossas escolas de regeneração, entre a morte e o renascimento. Anotações humildes, que repontam o cérebro como flores que rebatam do solo, sem pertencerem, no fundo, ao jardim que as recolhe, por nascerem da bondade de Deus, que conjuga o sol e a gleba, a fonte e o ar, o adubo e o vento, para nelas instilar a cor e a forma, a beleza e o perfume. Eis aqui, portanto, adaptada quanto possível ao campo do esforço humano, a nossa cartilha simples. Pensamento e vida chamamo-lhes no mundo espiritual e, sob a mesma designação, oferecemo-la aos nossos irmãos de luta, temporariamente internados na esfera física, para informá-los ainda uma vez de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Veja que interessante esse final aqui, que ele diz, que o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. E até que um dia a gente busque, com a sabedoria infinita e com o infinito amor, quando o nosso pensamento estiver em comum com o pensamento de Deus Pai. E aqui vale uma advertência, que quando a gente fala pensamento, a gente não pode pensar pensar em pensamento como se ele fosse uma ideia do nosso intelecto apenas. É algo mais profundo. Quando a gente fala sobre pensamento aqui, é tudo aquilo que constitui o nosso ser integral. Então não é só o intelecto, são todos os sentimentos, as sensações, as relações afetivas. O emocional não fica de fora, O emocional está junto, dentro de tudo isso que nós pensamos, de que nós vivemos e de que nós criamos através desse pensamento. Então, toda vez que eu falar pensamento aqui, é desse pensamento mais complexo que eu estou falando. Desse pensamento completão, digamos assim. Não dessa ideia, do nosso intelecto ou do nosso conhecimento que a gente tem cotidianamente, a ideia sobre alguma coisa. É muito mais do que isso. É sobre o nosso ser integral. Então, pensamento é algo palpável, é uma usina de energia e é composto de todas as nossas emoções, sentimentos, ideias e tudo mais. Graças a Deus, com a chegada da doutrina espírita, os nossos horizontes foram se alargando. E hoje a gente entende, quando a gente fala ser integral,
a gente entende que a nossa vida não começa no berço e não termina no túmulo. Nós somos espíritos imortais, né? E isso muda consideravelmente o contexto. Porque, apesar da gente ter esse conhecimento, a sociedade tem o hábito milenar de criar as pessoas como se as pessoas fossem morrer. E quando a gente tem essa falta de conhecimento, digamos assim, de que a gente nasce no berço e morre, termina no túmulo, esse entendimento restrito faz com que a gente faça más escolhas. Por exemplo, fica muito difícil não querer acumular bens, se a gente entende que a vida começa no berço e termina no túmulo. Fica um pouco difícil a gente ser justo simplesmente pela justiça. Porque, vamos falar bem a verdade, né? Os bonzinhos só se dão mal, não se dão? E aí a gente precisa ter uma compreensão um pouco maior sobre essa sobrevivência do espírito após a morte do corpo, para que a gente, tendo esse entendimento, a gente tenha condição de produzir pensamentos melhores. Né? A outra coisa é que somos reencarnantes. E existe explicação para a gente ser exatamente como se é. Né? Tudo aquilo que não se explica nessa vida, se explica em outra. E a gente entende que hoje nós estamos nessa situação. Por exemplo, hoje eu estou Tiago. Mas eu não sou só Tiago. Eu sou tudo aquilo que antecede o Tiago. Tudo aquilo. Então, quantas relações, quantas famílias, quantos traumas, quantas alegrias, quantos fracassos, quantos acertos constituem esse ser que hoje está aqui. Tudo isso faz parte de mim. E não apenas as experiências vividas de 40 anos para cá. Né? São experiências vividas por milênios. Por milênios. Somos espíritos milenares. E aí, quando a gente entende que nós somos espíritos eternos, que nós somos uma multidão de pessoas que habitam dentro de nós, a gente também consegue compreender alguns padrões do nosso pensamento. Alguns padrões criados por acertos e erros, por alegrias e por tristezas. Mas, lembrando sempre que estamos num mundo de provas e expiações, que somos a melhor versão que existe de nós mesmos até hoje. Vamos combinar que não tem muita coisa para se orgulhar daqui para trás? Vamos combinar que não tem tanto acerto e tanta beleza assim daqui para trás? Então, é por isso que muitas vezes o nosso padrão de pensamento é enraizado em alguns errinhos. Vamos passar um pano assim, né? Em alguns errinhos. É assim. Lembra quando Jesus encontrou o endemoniado de Gadareno, que ele diz assim: quem é você? E essa é uma pergunta difícil de se fazer, porque quando a gente entende a reencarnação, quem sou eu? Né? Estou Tiago, né? Estou no sexo masculino, estou assim hoje, mas quem é você? E o que ele responde a Jesus? Ele diz: me chamam de legião, porque somos muitos. E nós também. Somos muitos. Somos uma multidão que habita aqui dentro. Né? Então, nós já entendemos que somos espíritos eternos, nós já entendemos que somos reencarnantes. Né? E agora, a partir desse momento, a gente busca fazer escolhas, no mínimo, mais preparadas. Digamos assim, não tão no escuro, né? Porque quem conhece muito pouco, escolhe no escuro. Né? É como se a gente estivesse se preparando para uma prova.
uma prova lá de assertativa, quanto mais a gente estuda, mais preparado a gente vai estar para responder as questões dessa prova. Então, nós estamos nos preparando, e para quem tem esse interesse de buscar uma melhora íntima, de buscar uma evolução espiritual, de buscar ser feliz, a gente precisa encarar-se, olhar nesse espelho, que os nossos pensamentos, que Emmanuel nos diz aqui no prefácio desse livro, e a gente fazer algumas perguntas como: quando começou esse problema? Mas não só no sentido de tempo. Por exemplo, vamos pegar um exemplo assim bem bobo, digamos assim. Você pega e olha para a tua sogra e se pergunta: quando começou esse problema? E aí você vai... Se você se ater só na questão de tempo, você vai pensar: esse problema começou há 1000 anos atrás, faz 5 reencarnações que eu venho com ela, assim, sabe? Aí você vai ter os problemas mais recentes, vai ter os problemas mais antigos, Então, não é essa a questão de tempo. Mas aí você pode perguntar também: por que eu vivi e vivo esse problema? Já que a gente sabe que existe uma multidão dentro de nós, a reflexão é longa, mas a pergunta é válida. Por que eu vivo? Por que eu vivi? Por que toda vez que acontece isso comigo, eu repito esse padrão? E muitas vezes a gente vai encontrar uma repetição de padrão na nossa família. Por exemplo, um caso assim, o caso de alcoolismo, por exemplo. Certa vez eu perguntei lá na ACTA, quando eu estava conversando com os internos lá, quais deles tinham problema de alcoolismo dentro de casa, na casa próxima? 88% levantaram a mão. Então, ou era o pai, ou era a mãe, ou era o irmão, ou era assim. Então, aquilo vai se repetindo, aquele padrão vai se repetindo. Aí eu perguntei a eles quantos deles estavam dispostos de ver os filhos na mesma situação que eles. Porque se esse padrão não é tratado e vai se repetindo, ali, não estou dizendo que é um percentual de todo lugar, mas ali dentro da ACTA era um percentual de 88%. Então, a gente estava em 20 pessoas, Então, dos 17 aqui, 17 estão dispostos a ver os filhos com o mesmo problema? Porque o padrão vai repetindo, por isso que precisa tratar. E aí, a gente pode, para sair desse tema tão filosófico, a gente pode contar uma historinha sobre esses padrões de repetição. Imagine então aqui em Prudentópolis, no interior de Prudentópolis, 2 fazendas divisantes num rio, E aí nasce uma criança na família A, vai crescendo, criança inteligente, vai se desenvolvendo. Aí um dia essa criança chega na beira do rio e olha a cerca e diz assim: essa cerca está errada. O limite da nossa propriedade não é aqui, é do outro lado do rio. Vai lá, muda a cerca, dá briga, tiroteio. A criança, o adolescente já que tem 18, 20 anos, mata com tiro e também é morto. Aí volta para o mundo espiritual. Aí chega lá no mundo espiritual, é igual a historinha que eu contei na palestra passada. O atleticano reencarna na casa do coxa branca e o coxa branca reencarna na casa do atleticano. O da família A reencarna na família B, o da família B reencarna na família A. Aí a criança nasce agora na família B, cresce, se desenvolve, criança inteligente, faz 18 anos, 20 anos, para na beira do rio e olha, essa cerca está errada. Vai lá, muda a cerca. Daí a família fala: não faz isso, já deu briga. Teu bisavô já foi morto assim, que na verdade era ele mesmo, Teu bisavô já morreu por causa dessa cerca, e não sei o que, não sei o que. Não, vai lá e muda a cerca. Dá briga, dá tiroteio, mata, também morre, volta para o mundo espiritual. Chega lá, o que acontece? É um caso do livro de Humberto de Campos, é de verdade, não é eu que estou me inventando, é fato, está lá no livro de Humberto de Campos.
Aí chega lá no mundo espiritual, fazem uma reunião, vem o anjo da guarda, vem outro dizendo, olha, vocês já perderam 200 anos assim. A gente precisa resolver essa situação. Agora, você vai reencarnar na família A de novo. Mas olha, grave na tua cabeça, não chegue perto da cerca, não chegue perto da cerca, não chegue perto da cerca. Aí, a criança nasce, se desenvolve, faz 18 anos, certo dia para na beira do rio e fala, essa cerca está errada. Isso é padrão de pensamento. Aí o que acontece? Durante o sono, reunião, leva todo mundo para o mundo espiritual dizendo, parou por aqui. Isso aqui não é brincadeira. Então vocês percebem? A gente fala assim, é resgate, é expiação. Resgatou ou não resgatou? Reencarnou na outra família. Espiou ou não espiou? Porque do mesmo jeito que matou, resolveu ou não resolveu? Não resolveu. Espiou, resgatou, não resolveu. Padrão de pensamento. E aí a gente pode fazer algumas análises, né, desse menino. Então, talvez esse menino não se contente com o que tem. Talvez seja essa a análise. Talvez ele não consegue sentir-se grato por tudo que tem. E se você não consegue ser grato pelo aquilo que tem, sinto muito informar. Não importa o quanto você vai acumular. Nunca vai ser o suficiente. Nunca. E aí a gente pode fazer essas análises, né? Sucinta do menino. E o pior de tudo que eu tenho para dizer para vocês é que o Humberto de Campos não termina o caso. Termina aí. Termina que ele vai para o mundo espiritual, leva uma boa bronca e fica assim. Não conta o que acontece com ele. Mas dá para a gente fazer essa análise, né? Então, se a gente analisar o nosso padrão de pensamento que antecede o nosso comportamento, muitas vezes a gente vai encontrar algumas situações como a desse menino, que toda vez que se deparava diante da cerca, dizia assim, essa cerca está errada, mas não importava o lado que ele estava. Estava sempre errado. Né? E quando a gente elabora com carinho, com, digamos assim, com um convite de nós para nós mesmos, buscando a nossa evolução espiritual, para a gente buscar identificar o nosso pensamento, não com o padrão de repetição, mas qual que é a sugestão do livro? Identificar o nosso pensamento com o quê? Com o pensamento do Pai. Com o pensamento do Criador. Né? E aí a gente vai entender qual que é o pensamento correto e talvez com uma análise a gente deixe de repetir esse padrão. Talvez a gente deixe de ser reativo. Nós somos muito reativos. Né? Conforme as pessoas agem com a gente age de volta. E isso nos coloca na mão das outras pessoas. Nos coloca na mão das situações. Né? E a gente deixa de ser o governante das nossas vidas. Né? Porque a gente está sempre reagindo, a gente nunca está agindo. Mas com reflexão, com um entendimento, com um olhar íntimo, um olhar sincero, reconhecendo as nossas dificuldades e os nossos defeitos, com a mesma vontade que a gente reconhece os defeitos do vizinho. Olhando para a gente, reconhecendo as nossas limitações, os nossos padrões. A partir do momento que esse olhar for sincero, a gente vai ter total condição de analisar e agir antecedendo a situação. Né? E aí a gente já partindo para quase a conclusão desse tema, né? O que a gente podia fazer? O que a gente podia fazer para melhorar? Qual é a dica que o Evangelho nos dá? Para nós espíritas que entendemos sobre a sobrevivência do espírito após a morte do corpo, para nós espíritas que sabemos que somos uma multidão. Lembram dos mandamentos espíritas? Primeiro mandamento, amai-vos. Porque é amando que a gente sintoniza e identifica o nosso pensamento com o pensamento do Criador. Instruí-vos, eis o segundo. Por quê? Por que instruí-vos? Porque é estudando, porque é compreendendo, porque é se entendendo, se enxergando.
que a gente compreenda esses padrões e que a gente muda esses padrões. Então, esse é o sentido de amar e instruir-se. Esse é o sentido. Vocês lembram da passagem de Jesus, quando o cego, com o Bartimeu, com muita dificuldade, vai até Jesus com muita dificuldade, e Jesus sabia tudo. Ele podia olhar e, assim como fez com muitos, tocava e curava. Tocava e curava. Com Bartimeu foi diferente. Ele perguntou: o que queres de mim? E aí Bartimeu disse: quero ver, quero enxergar. Mas tolo nós, que achamos que o ver e o enxergar era sobre a sua limitação física. Ver e enxergar era muito mais do que isso. Ver e enxergar é o que todos nós, que somos cegos de nós mesmos, precisamos. Nós precisamos ver e enxergar a nós mesmos, o que somos, aonde estamos, por que aqui estamos, né? A gente tem as dificuldades da nossa família, a gente tem as pessoas difíceis que reencarnam com a gente, e não basta que a gente passe uma vida reclamando. Precisa que a gente olhe com os olhos de amor. E precisa que a gente instrua-se sobre a situação, entendendo todo esse contexto que o pensamento está atrelado aos sentimentos, às relações afetivas, que somos seres reencarnantes. Estou repetitivo hoje, né? Que somos uma multidão que existe dentro de nós. Mas é isso. Isso é ver. Isso é enxergar. E é esse o desejo do cego que vai até Jesus, e Jesus pergunta a ele, né? Então, lembremos de todo esse conteúdo. Vou frisar mais uma vez de que é muito válido o livro, é muito válido. Só para efeito de curiosidade de vocês, o último capítulo do livro tem o título, é um livro curtinho, tem 51 páginas. Se chama Amor. E diz assim: o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida, é justiça de toda a lei. Surge sublime no equilíbrio dos mundos erguidos à glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Nele fulgura generosa a alma de todas as grandes religiões que aparecem no curso, das civilizações por sistemas de fé à procura da comunhão com a bondade celeste. E nele se enraiza todo o impulso de solidariedade entre os homens. Plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. Vemo-lo assim como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução